Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos chegando nesta manhã de sábado, hoje, dia 26 de setembro de 2020. E a partir de agora, como acontece todos os sábados, aqui na programação da sua rádio Marupá, a sua rádio web, estamos chegando com o nosso programa Marupá em Debate e Entrevistas. Uma manhã de sábado agradável, uma manhã de sábado que promete bastante. Afinal de contas, estamos caminhando já para a reta final de mais um mês, né? E como você nos acompanha no dia a dia, todos os sábados, neste horário, das 9 até as 10 horas e 30 minutos, nós temos o nosso Marupá em Debate e Entrevistas. O objetivo deste programa é falar com autoridades, personalidades do nosso município, lideranças políticas, líderes sindicais, empresários, amigos, aqueles que têm aqui nesta cidade de Sinop, Mato Grosso, estamos a 500 quilômetros ao norte de Mato Grosso, um pouco da sua história. Nosso programa tem como objetivo também mostrar para todos aqueles que nos acompanham aí pelo Brasil afora, né? Através do Facebook da Rádio Marupá, através do Facebook dos nossos companheiros Éder Seger, Vilmar Galvão, também a história um pouco do nosso município. Hoje, dia 26 de setembro de 2020, o programa Marupá em Debate vai falar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, do Comércio e do Mobiliário da nossa cidade, aqui de Sinop, do estado de Mato Grosso. Nós estamos falando do Sinticom. Sinticom, que já está aí há um bom tempo, né? É um dos sindicatos mais fortes que nós temos aqui na nossa cidade. E é claro que muitas coisas nos últimos tempos mudaram, principalmente em relação aos sindicatos. E não é sindicato de categoria A, sindicato de categoria B. Claro que uns têm uns certos privilégios a mais, outros nem tanto, né? Enfim, nós vamos saber do presidente, Éder Cordeiro Piscini, de como está realmente a vida do Sinticom, quais as mudanças, o que realmente afetou com tudo isso que vem ocorrendo nos últimos tempos. Temos aí setor previdenciário que mudou bastante, reformas sindical, vem aí reformas políticas, o que isso vai trazer de benefícios para os sindicatos, se é que vai trazer, enfim. O que a gente tem percebido é que não tem sido nada fácil para os sindicatos nos últimos tempos. Principalmente porque a gente entende que o ser humano ele é cheio de querer levar só vantagens, né? Enquanto ele está se apoderando daquilo que beneficia ele sempre está disposto a estar colaborando. Mas quando ele percebe que há um jeitinho dele não mais participar, dele não mais envolver-se com determinadas situações, ele também não mede tanto esforço para ficar, né? A gente tem percebido isso. Enfim, mas são assuntos que nós estaremos abordando aqui no programa. Você vai acessar o nosso Face, pode mandar, você que está aí acompanhando a gente, entre lá no Face, né? Mande o seu questionamento, se quiser perguntar alguma coisa para a gente, direcionar ao presidente, enfim. Nós estamos aqui para este bate-papo nesta manhã de sábado, hoje, dia 26 de setembro. Agradecer aqui ao nosso diretor de imagens, cortes, mixagens, Éder Seger. Percebo que está um pouquinho fino, né? Acho que deve ter malhado bastante durante esta semana. Também o nosso companheiro inseparável do WhatsApp, Facebook, é o homem das redes sociais, está conectado em tudo, é o Vilmar Galvão, né? E esse amigo que vos fala, abraçando você carinhosamente, sou eu, Expedito Martins. Presidente Éder Cordeiro Piscini, né? Prazer tê-lo aqui conosco, aqui no nosso programa Marupá em Debate. Demorou um pouquinho, mas o senhor hoje está aqui. Vamos falar da entidade que realmente é importante, né? E tem contribuído e muito para com os trabalhadores aqui na região norte de Mato Grosso. Bom dia, prazer tê-lo aqui no nosso Marupá em Debate e em Entrevistas. Bom dia, Expedito. Bom dia a
todos os ouvintes da Rádio Marupá, ao Vilmar Galvão, que é o nosso companheiro aqui, tanto na parte da Rádio Marupá, quanto diretamente ao sindicato, né? E o Éder Xará, que está aqui sempre apoiando essa iniciativa tão importante, que é a divulgação de fatos e os acontecimentos que temos aqui na nossa região. Essa abertura que acontece com pessoas da nossa sociedade, trazendo um pouco da história de cada entidade ou de uma certa representação da nossa cidade, da nossa região, é muito importante, e a gente está aqui parabenizando pela iniciativa e pela condição de vocês aqui fazer essa transmissão, que é muito importante para nós. Presidente, nós temos aí muitos assuntos a abordar. Eu confesso para você que pode ficar à vontade para levantar todo e qualquer. Aqui nós vamos tocar bola. Uma hora você levanta, eu dou um bico para frente, uma hora eu vou ter que levantar para você chutar também. Mas antes de entrarmos de fato, nas informações referentes ao sindicato, como o senhor é conhecedor, o programa Marupá em Debate e Entrevistas tem como objetivo, inicialmente, conhecer um pouco da história das pessoas que nos visitam, das pessoas que vêm ao nosso programa, porque eu acho de suma importância você ter uma origem, né? O Éder Pessino não chegou aqui presidente do Citicom, né? O Éder Pessino não chegou na última quarta-feira, como diz um amigo do Éder, né? Deve estar com uma boa trajetória aqui no estado de Mato Grosso. E eu gostaria exatamente nesse momento inicial que você ficasse à vontade para contar um pouco, relatar um pouco dessa tua história, de como que o Éder, há quanto tempo que o Éder Pessino está aqui em Sinop, né? De onde veio, né? Para onde pretenderia ir se não viesse para Sinop? Qual a trajetória profissional, os trabalhos, enfim, até chegar o momento de hoje ser presidente de uma entidade tão importante como é o Citicom aqui na nossa cidade. Bom, Expedito, nós temos... eu venho de Curitiba, eu sou nascido em Curitiba, né, já tenho 55 anos de idade, e eu vim para Sinop em 1987, logo após o meu casamento, né, um ano de casado, a gente resolveu vir para cá, porque meu sogro tinha a condição de instalar uma madeireira, e foi feita a proposta para a gente vir para cá para ajudar ele. E de lá para cá, nós realmente passamos aí um bom tempo trabalhando na usina, né, na agroquímica, e mais tarde eu voltei para Curitiba, né, fazer mais alguns cursos, e quando eu retornei, voltei a trabalhar no escritório de contabilidade aqui no centro da cidade, onde eu comecei a parte de departamento pessoal, né, antigo departamento pessoal, hoje é RH, né, mas eu fazia departamento pessoal, e passei a trabalhar em uma madeireira, né, a madeireira Irmãos Fernandes, e lá conheci o Vilmar, dentro de muitas viagens que o Vilmar fazia lá na empresa, para receber as mensalidades dos associados, e numa dessas oportunidades eu fui convidado, né, a também me filiar. A gente filiou ao sindicato e passou a ter uma convivência, né, diária com o Vilmar, porque ele sempre ia lá para receber e passar mensagem, alguma coisa nesse sentido. E em 96, o Vilmar convidou para fazer parte da primeira chapa, né, que nós faríamos essa caminhada, né, que começou em 96, e a gente veio nessa caminhada até hoje juntos, né? Foi um trabalho muito importante de reestruturação do sindicato, onde o Vilmar tomou frente e realmente transformou a história de uma entidade na nossa região, e eu tenho tentado levar nas mesmas condições que ele, né, trouxe até agora. E a gente está aqui
realmente trabalhando em prol de toda essas categorias, né? Que o sindicato não representa somente uma categoria, são várias categorias. Você levantou aí dois assuntos importantes e você chegou em 87, eu cheguei em 85 e naquela época, né, nós tínhamos aí centenas de madeireiras trabalhando e me lembro bem que muito se falava naquela época também, olha, as madeireiras podem acabar e aí as coisas poderão mudar de rumo, aquela coisa toda, mas tinha uma empresa que era bastante forte aqui na nossa região, que era a Sinop Agroquímica, né? E muitos imaginavam que seria realmente uma potência futura e que passaria ali ser talvez a saída para uma possível crise do setor madeireiro, porque nós tínhamos a Sinop Agroquímica, que, enfim. E você fez parte daquela equipe, você trabalhou na agroquímica. Trabalhei. E de repente a agroquímica desapareceu. O que o Éder tem em mente? O que aconteceu? Se realmente aquilo já era uma coisa que estava programado para um período de tempo? E por que a agroquímica não está até hoje? Na tua convivência lá dentro, o que você ouvia se falar em relação ao futuro da agroquímica daquela oportunidade? Naquela ocasião, quando eu comecei a trabalhar lá, nós já vivíamos uma situação de insegurança, porque a usina, ela tem uma boa possibilidade de trabalhar. Infelizmente, ela foi um projeto ousado demais para a época, onde esperava-se a produção em larga escala de álcool, né? E é um álcool utilizado por grandes empresas, tanto no ramo farmacêutico como também perfumarias e de bebidas. E aquilo exigia um consumo de mandioca. Quando ela começou, era mandioca, né? E não havia produção suficiente para a produção de álcool. E após a mandioca, começou-se a processar o sorgo, que também vinha sorgo da Argentina até, porque não tinha essa produção toda que ela consumia aqui. É uma produção muito grande, um consumo muito grande. Então, por isso, ela acabou tendo esse problema muito sério e definhou até fechamento mesmo. E eu fiquei até o fechamento. Outro assunto também que você falou que depois do setor madeireiro, por um acaso nessas caminhadas aí, o Vilmar começou a aparecer por lá. E você começou a olhar para aquele cidadão de maneira diferente. Nesse teu trabalho junto ao departamento pessoal da empresa, mas o Éder já tinha alguma visão em relação à participação de um sindicato? Já demonstrava isso para a classe trabalhadora, que você poderia se tornar uma liderança no futuro, ou por um acaso as coisas foram acontecendo? Esse interesse pelo sindicato, ele começou justamente no escritório de contabilidade, onde você simplesmente acompanhava histórias, né? A empresa resolveu mandar embora, faz o acerto parecer que está certo, faz alguma situação nesse sentido. Isso começava a mexer com você? E isso começava a mexer, porque você via o empregado simplesmente entrar, assinar, né? E sair com uma mão na frente e outra atrás, e eu sempre priorizei que ele recebesse tudo, né? E eu fazia o que o departamento pessoal realmente precisa fazer, atender leis e também as melhores condições para que tudo acontecesse bem para todo mundo, tanto para a empresa quanto para o empregado, né? E, infelizmente, a gente sempre reparou que nem tudo eram maravilhas no acerto de rescisão ou na folha de pagamento mensal, né? Empresas que realmente pediam lá, olha,
eu quero pagar 2 salários mínimos para a pessoa, mas tem que ir tudo junto, férias, hora extra ou adicionais que iam na folha de pagamento. E isso me deixava bastante constrangido. Tanto é que na primeira oferta que a empresa, que uma madeireira fez para mim, passar a trabalhar para ela, eu aceitei, né? E dentro dessas madeireiras também vivenciei bastante situações e eu tentava corrigir na melhor forma possível, né? Trazendo para os documentos o que facilitaria a vida do empregado, né? Porque a empresa ela já tem o seu capital, não se pode dilapidar, não se pode atacar a empresa também, mas a gente vê que o lado mais fraco sempre foi o trabalhador. E por esse ser uma situação que a gente vivenciava bastante, né, via o sofrimento das pessoas, via as condições que as pessoas tinham, a gente passou a ter a visita do Vilmar e algumas conversas, e houve o interesse, então, em fazer alguma coisa diferente para o trabalhador. Mas não só para uma empresa, né? Fazer num todo, num coletivo, tentar uma coisa melhor. E dessa vez o Vilmar fez a proposta da gente integrar uma chapa e felizmente, né, deu certo. E a única coisa é que nos primeiros anos o Vilmar passava a vida no telefone, né? Vilmar tem que mandar o Éder embora. As empresas não vão conseguir trabalhar do jeito que ele quer. Não é o que eu quero, né? Porque eu era secretário-geral e fazia parte de homologações, né, nas rescisões de contrato. Então, poxa, tá errado. Se tá errado, conserta. Nenhuma exigência a mais do que o que a lei obriga, né? E nessas mudanças todas que o Vilmar fez com a estrutura do sindicato, eu procurei fazer também com essa parte também de atendimento ao trabalhador. Tanto é que a gente desenvolveu informativos, a gente desenvolveu metodologias de visita nas empresas, a gente fez, né? Até um dos empresários aqui de Sinop sempre falava assim, mas Vilmar, 2 horas da manhã você vai na minha empresa fazer acordo com o funcionário? E o Vilmar ia, tá? E a gente sempre atendeu com muita satisfação os trabalhadores. E até hoje, né? Tá certo que nós estamos passando por uma época aí que a gente não pode estar fazendo reunião, que a gente não pode estar, né, aglomerando muito, né? Voltamos agora ao atendimento aos sábados, mas ainda está faltando algumas outras situações para a gente poder voltar a esse trabalho que a gente tinha como normal. Há quanto tempo você está participando do processo do sindicato aqui? Já desde 96. Desde 96? O sindicato 96. Foi fundado que ano mesmo? 88. 88, né? No 88, 96 você já ingressou no sindicato. Isso. Qual foi, na sua opinião, Éder, o auge do sindicato? O momento em que vocês realmente chegaram assim, puxa vida, o sonho realizado, não é que é um sonho, mas vamos dizer assim, o projeto, né, do sindicato de forma realmente estruturante, completo e pronto para atender os trabalhadores. Olha, a partir do momento que nós conseguimos o tão sonhado registro sindical, que desde 88, quando teve a fundação, nós corremos até 2002, se não me falha a memória, né, com a documentação, e que foi liberado e foi feita essa regularização, né, junto às outras, todas as categorias que nós pretendíamos, né? E isso daí gerou uma satisfação, a gente conseguiu realmente pôr o sindicato para funcionar. É uma entidade que é tratada como empresa, né, realmente voltada para o atendimento ao público, que é o trabalhador. O trabalhador, neste período, nós não vamos dizer que agora não, porque nós vamos já entrar na história recente do sindicato. Mas o trabalhador daquela época, ele se empenhava mais, ele tinha mais participação, porque sempre a gente dizia assim, o sindicato para ser forte, a entidade para ser forte, tem que ter as participações daqueles que são os interessados, são os associados. A diretoria está aí para fazer a máquina andar, mas essa máquina só anda se tiver um combustível.
combustível de um sindicato são o número de associados, né? Vocês sentiam naquela época realmente o apoio maciço, o trabalhador um pouco mais preocupado com a sua instituição, com as suas representatividades? Sim, nós tivemos aí um tempo, por volta do ano 2000 até 2010, nós tivemos esse empenho muito grande dos trabalhadores, né? A parte que mais evoluiu a condição de número de associados, né? As campanhas de filiação aconteciam de uma forma muito frequente, era a semana inteira com reuniões nas empresas, né? E nós tivemos aí, sim, com certeza, um número muito grande. E até hoje, os sócios que são mais antigos são aqueles que prestam mais contribuições ao sindicato, né? Sugerem mais, participam mais, né? E aí, o sindicato é do tamanho que é hoje, tem a condição de trabalho que tem hoje, por sugestão, por críticas, por participação desse trabalhador que ele é interessado, ele vem ao sindicato, ele participa mesmo, né? Nós sofremos bastante com a rotatividade dentro das empresas, né? Então, um sócio hoje, ele trabalha na indústria, amanhã ele vai para o comércio, ele já não tem mais como participar aqui, ele tem que partir para outro sindicato. Então, a rotatividade hoje está muito grande, né? O setor madeireiro foi um setor que mais sentiu todo esse tempo aí, foi o que mais regrediu em número de mão de obra, né? E era o mais forte que nós tínhamos. Hoje a construção civil lidera a condição de trabalhadores associados e, infelizmente, a informalidade é que daí atrapalha bastante, né? Nós tivemos alterações de lei aí em 2017 que transformaram trabalhadores informais em autônomos, em microempreendedor e outras situações que realmente desviam o trabalhador do seu sindicato, né? Criam uma condição, uma falsa condição de que ele está melhor sozinho, quando na verdade ele está mais suscetível a aceitar condições de trabalho que denigrem, né, toda aquela parte. Você trabalhar somente pelo salário, né, só trabalhar sem benefícios, trabalhar sem previdência. Então, todo um exército de trabalhadores prejudicados foi criado agora com a reforma trabalhista. Éder, a gente sabe que muitos sindicatos representam uma categoria, né? O sindicato dos dentistas, sindicatos médicos, sindicatos dos caminhoneiros. E o Citicom já nasceu como Citicom, né? Não sei se de repente você tem essa condição de falar para a gente como que chegou-se a definição do Citicom, porque o Citicom representa a categoria dos trabalhadores do setor madeireiro, Construção da civil, construção civil, artefatos de cimento, os artefatos de cimentos, né? a moveleira. Moveleira. Ah, E isso são 4 categorias, né, que hoje o Citicom representa. O porquê da junção dessas 4 categorias e, de repente, o porquê que o sindicato não seguiu uma linha, como os demais sindicatos, às vezes pegam a categoria e seguem. Então, vocês representam 4 categorias. Na verdade, o sindicato ele foi criado para simplesmente responder pela categoria da indústria madeireira. Uhum. Na regularização dele, depois da fundação, é que se recorreu à CLT, que institui já o quadro de categorias, né, divide as categorias de trabalhadores por grupos, né? E o nosso grupo o nosso sindicato aderiu um dos grupos e esse grupo representa todas essas categorias, né? Então, é por grupos que são separados os trabalhadores dentro da legislação trabalhista. E isso nós representamos um grupo, então, tá? Foi feita a alteração da indústria madeireira para o grupo de trabalhadores que está lá na CLT. A gente percebe que
os sindicatos, de todas as classes, né? Nós temos aqui em Sinop diversos sindicatos, percebia-se que, de repente, o crescimento era inevitável por parte de cada categoria. E agora, nós chegamos no momento atual. Agora são 10 horas e 30 minutos. Dizer para os amigos que estão nos acompanhando aí, o programa Marupá em Debate e Entrevistas. 9h30. Aliás, 9h30, aqui em Mato Grosso. Lá em Brasília, 10 horas e 30 minutos. Não é? Com certeza. Região do Nordeste também, né? 9 horas e 27 minutos do Éder, 9h30 no meu, do outro Éder deve ser 9 alguma coisa, e no outro lado também deve ser diferente. Né? Até porque os relógios não estão aí todos simultaneamente ligados um ao outro, cada um com os seus problemas. Né? No meu é 9h30, aqui em Mato Grosso. Nós estamos conversando hoje com o presidente do Citicom, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, da Construção e do Mobiliário da região norte de Mato Grosso, o Éder Cordeiro Piscini, que está à frente do... Não é que está à frente da presidência, mas está no sindicato desde 1996. Éder, hoje, o que você vê, como que você está vendo a questão relacionada aos sindicatos? Nós tivemos aí, nos últimos tempos, mudanças realmente a exemplo do que muito aconteceu, né? Nós nunca imaginaríamos que um dia nós íamos estar todo mundo de máscaras, né? Nós só vislumbrava coisas boas, viagens para o Caribe, viagens sei para onde, e aquela coisa. E de repente hoje todo mundo, no geral, quando nós víamos alguém de máscara na rua, dizia que aquela pessoa está com problema, está com problema de saúde, está doente, fez algum tratamento, né? E hoje nós usamos as máscaras para nos preservar e nos fortalecer em relação a uma pandemia que aí estamos. E não imaginaríamos nunca, pelo lado sindical, que um dia vocês chegassem ao ponto que vocês chegaram hoje. Eu digo vocês, mas de um modo geral, né? Porque foi mudanças que chegaram e não atingiu determinado sindicato A, sindicato B, foi no geral. Como é que você vê hoje o atual momento do movimento sindical do nosso país e qual que é a tua perspectiva? O que você vislumbra para um futuro em relação à classe sindical do nosso Brasil? Expedito, para você ter ideia, dos trabalhadores que estão ativos, eram 14% trabalhadores filiados aos sindicatos no Brasil. A partir do momento da reforma trabalhista, esse número caiu para quase 10%, um pouquinho mais de 10%. E isso realmente ele traz uma perda aos trabalhadores, porque deixa de ter representação, né? Deixa de ter alguém que se preocupe com ele. Por que eu falo desse jeito, que deixa de ter representação? Porque vários sindicatos fecharam de 2017 para cá, sindicatos que se valiam de uma condição de atendimento mínimo, sem poder investir no atendimento ao trabalhador. Esse sindicato, infelizmente, não existe mais. Tá? Ele não existe mais. Não se paga água, luz, telefone, a estrutura do sindicato com promessa. É dinheiro. O trabalhador tem que participar. A partir do momento que a grande massa de trabalhadores passou, né? Eu vou dizer passou, para não ser tão radical, passou a ser microempreendedor, né? Como você hoje observa aqui, as prefeituras vão a todo momento dizer que a criação de empresas na nossa cidade foi de 1.000 empresas, 2.000 empresas, né? Na verdade, são CNPJs de pessoas que perderam seus empregos e estão arriscando. Você agora, sabe que esses né? dias atrás, Vilmar, eu questionei, eu estava ouvindo realmente uma reportagem e falava exatamente disso, né? Sinop, no primeiro semestre, 1.200 empresas. E eu comecei
comecei a me perguntar, falar, gente, mas pera lá, 1.200 empresas, é muita empresa, né? Que aí falta para as pessoas a informação mais clara. Porque hoje, quando você dá a entrada no MEI, né? Na prefeitura, aquilo surge como uma nova empresa que surgiu. CNPJ, pessoa jurídica, né? Exatamente. Enquanto que naquela época, há anos atrás, a gente via, quando abria-se uma empresa, era uma empresa de porte grande. Hoje é completamente diferente. Então, hoje é um encanador. Ele tem, por exemplo, ele virou MEI. Ele tem o CNPJ, aparece lá na relação de empresa. Né? É o João Encanador, é o Zé Serralheiro, sabe? O marido de aluguel. Tá? Eles têm buscado regularização, porque o que acontece? O CNPJ tem várias vantagens, né? O MEI tem várias vantagens, né? Sim. É lógico que ele está decretado a ganhar 6 mil e pouquinho por mês. Se ele passar desse valor, né, ele já vira microempresa. Né? E se ele virar microempresa, ele tem todos os encargos de uma microempresa contado desde a data da criação da empresa. Então, quer dizer, ele já nasce devedor, ele nasce escravo, ele tem que trabalhar por 6 mil reais por mês. Se ele tiver um empregado, ele vai viver de que jeito? Né? Então, a folha de pagamentos ele tem continua tendo valor, né? Os encargos altos. E a gente tem bastante preocupação com isso, porque é um exército de trabalhadores aí que estão realmente desamparados, né? Vai ter que acontecer o quê? O sindicato abranger aí a situação dos microempreendedores também, porque não existe alguém que proteja eles, né? Essa é uma situação bastante delicada que a gente está acompanhando, né? Então a gente tem acompanhado aí, os sindicatos eles têm passado situações muito preocupantes. Nós temos aqui ainda o atendimento ao trabalhador, porque isso aqui foi uma bandeira que nós levantamos lá em 97, né? De criar consultório odontológico, de criar uma rede de assistência médica, laboratório, né? Nós criamos uma farmácia que é do próprio sindicato, né? Para atender o trabalhador. Tem parcerias com quase a cidade inteira, né? Através de folha de pagamento, que é uma facilidade para o trabalhador de simplesmente, né, ir lá e ter o seu atendimento, do que pegar um vale com a empresa. Você pegar um vale com a empresa hoje fora do dia certo é impossível. Nenhuma empresa te faz um vale, um adiantamento, né, que não seja aquele do dia certo, lá do dia 20. Nenhuma empresa faz isso. E quando ele vem ao sindicato, sai daqui com a sua requisição para fazer um exame médico, né, para fazer o seu exame de laboratório, para comprar seu medicamento. Aí esse é o trabalho que ainda mantém o sindicato em pé, né? É esse o trabalho que ainda dá um benefício para o trabalhador. Então, por isso o Sindicom hoje e alguns poucos sindicatos do estado de Mato Grosso continuam o seu atendimento, porque realmente é muito difícil você ver os trabalhadores perderem o emprego, você não ter mais aquele trabalhador fazendo parte junto com você, porque ele agora é desempregado, né? E o movimento sindical no Brasil, infelizmente, ele está atravessando a pior página da história. Né? A gente volta numa condição lá antes da Constituição Federal, porque perdeu-se tudo. Na reforma trabalhista, agora tem que negociar tudo. E deram um poder enorme para as empresas. Enorme. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os sindicatos sempre foram empenhados a lutar pelo trabalhador, né? O objetivo do sindicato é dizer para o trabalhador que ele tem direito, que ele precisa ser respeitado, que ele precisa ser cuidado. Para isso, os sindicatos estão aí. Apesar de ser muito difícil convencer o trabalhador que seria importante ele estar no sindicato, eu lembro muito bem das campanhas que vocês faziam, de que a gente vê, olha, trabalhador, venha, se associe, vamos nos tornar forte, vamos crescer, vamos fazer porque são benefícios para você. De repente aparece a reforma trabalhista e atingiu em cheio, vamos dizer assim, foi quase que uma coisa direcionada para os sindicatos. O objetivo é dizer para o trabalhador que ele pode viver sem o sindicato.
E não se viu, o Éder, uma movimentação, uma mobilização por parte das lideranças em prol de defender os sindicatos. Ora, se o sindicato trabalha como objetivo de defender o trabalhador, no momento em que apareceu aí a turbulência para acabar com os sindicatos, não se viu por parte das lideranças políticas, eu diria aí, deputado estadual, federal, senadores, quem quer que seja, dizendo, opa, esta é uma classe, uma entidade que nós precisamos preservar. O que aconteceu? Por que os sindicatos não foram também defendidos pelos que lá estão em cima, para dizer, não, a classe sindical, o movimento sindical precisa acontecer. A gente tem tantas lideranças que hoje estão em Brasília porque participaram de movimentos sindicais, né? Estiveram à frente de sindicatos e, de repente, os sindicatos, que eu percebo assim, hoje sentem-se órfãos, abandonados, cada um por si, Deus por todos. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Tiro no pé. Trabalhador, infelizmente, não vota em trabalhador. O trabalhador vai lá e vota no empresário. Hoje, quantos trabalhadores tem hoje representando o trabalhador aqui? Quantos vereadores estão representando o trabalhador aqui na cidade? Nenhum. Hoje, quantos trabalhadores estão na Câmara, no Legislativo, lá em Cuiabá? Nenhum trabalhador. Não tem trabalhador. Não foi uma lavada, né? Os poucos casos que levantavam uma bandeira ou outra foram simplesmente suprimidos, né? Um exemplo nós podemos ter como o vice-presidente do Sindicom, que é o Vilmar Galvão, que tentou representar os trabalhadores na Câmara Municipal de Sinop por 3 vezes. E todas as 3 vezes, vamos dizer assim, renegado, né? Não, eu digo... Não é renegado, mas porque o trabalhador tinha a possibilidade na época, naquela oportunidade. Eu vou justificar isso, tá? E é uma forma de homenagear esse cidadão sinopense aqui, tá? Que realmente ele foi... A homenagem que o trabalhador prestou a ele custou caro para o próprio trabalhador. Porque o trabalhador sempre falava assim, não, quem tem que ficar no sindicato é o Vilmar Galvão. Não tem que ir na Câmara. O Vilmar não tem que ser político. O Vilmar não tem que ser vereador, sabe? O Vilmar tem que ser presidente do sindicato. O Vilmar tem que estar lá brigando pelo trabalhador dentro do sindicato. Tá? Essa visão, ela minou realmente, por isso que eu falei, a primeira frase dessa resposta foi o tiro no pé, tá? O líder sindical hoje, tá? Ele tem que permanecer na base. Essa é uma visão do trabalhador. Tem que permanecer na base. E nós ficamos sem munição lá em Brasília, onde aconteceu realmente o crime, tá? Mudou-se uma CLT, mudou-se alguns itens da própria Constituição Federal, tá? O sindicato passou a ser visto como uma opção qualquer do empregado, tá? Só para você ter uma ideia, a reforma trabalhista diz assim, é proibido descontar do trabalhador, não pode descontar do trabalhador, se descontar do trabalhador você é criminoso, você é bandido, você tem que responder criminalmente por isso, tá? Você, para descontar uma contribuição sindical do trabalhador, você corre atrás do trabalhador em casa, ou qualquer outro lugar, porque no sindicato, na empresa você não pode ir lá dentro colher a assinatura do empregado. A contribuição sindical, aquela que dava um gás, porque ela já não representa todo a despesa do sindicato, ela é um gás, tá? Eram, né? Todo ano você tem que correr atrás de 3 mil, 5 mil trabalhadores para pegar a assinatura dele, tá? Então, isso foi a sentença aí de morte para muitos sindicatos, né? A empresa não deixa você chegar no seu trabalhador, o trabalhador tem medo de vir ao sindicato, porque a empresa vai ficar sabendo, né? E criou-se até um abuso que eu deveria fazer um boleto para cada empregado, tá? Sabe quanto custa um boleto? Para você processado na Caixa Econômica ou qualquer banco? É R$7. Tá? Quanto é a arrecada do trabalhador numa contribuição? R$30. Menos 7.
Tá? É impossível você fazer chegar ao trabalhador um boleto. Tá? Eu não posso entregar na empresa, eu tenho que esperar outros. Tá? Não existe. A contribuição sindical simplesmente ela acabou. Tá? Não há condição de você fazer uma visita dessas na empresa. Né? Você tem realmente, ali na reforma trabalhista, o empenho foi contra o sindicato. Tá? Tem que fazer acordo com os trabalhadores. As empresas têm que fazer acordo com os trabalhadores. Né? Mas não tem nenhuma volta para o sindicato. Digo volta porque a gente vai ter despesa de ir até a empresa, às vezes é outra cidade, né? E isso não se pode cobrar, não se pode fazer nada. Tá? Deram um poder enorme para a empresa que ela pode negociar diretamente com o empregado, né? Criando a ilusão para o empregado de que ele que decide, ele pode chegar e cobrar diretamente do empresário: eu quero o aumento, eu quero o meu 10º, a minha rescisão está errada. Que forma que você vai ter hoje de enfrentamento com uma empresa que ela, no dia do teu acerto, se apresenta para você com um advogado do lado? Assine aqui. E que nas primeiras semanas da legislação trabalhista, da reforma trabalhista, nós tivemos uma avalanche de rescisões de contrato de trabalho, que o empregado chegava lá e dizia assim: eu vim receber. Receber o quê? Não, o patrão falou que era só assinar isso daqui, que daí a gente dá. Não, cara, você já recebeu. Você já assinou um documento que você recebeu tudo. Não, não pode. Nós temos relatos em Cuiabá que os empregados ficaram com a peixeira amolando a peixeira na porta da empresa e dizendo: vem cá, porque agora nós queremos receber, se fizeram nós assinar. Tá? E depois que assina, um juiz não considera, o delegado não considera, ninguém considera que você foi levado a erro. Sabe? Você assinou, você recebeu. E aí começou a movimentação novamente com os sindicatos. Os trabalhadores procuraram o sindicato para querer saber por quê, que jeito que dá para fazer. E essa é uma parte boa de toda essa história, é que o trabalhador está voltando ao sindicato porque ele está vendo que realmente, tá, não tem outra forma. Tem que estar no sindicato para poder manter alguma coisa daquilo que já está escrito na lei. Que, infelizmente, no Brasil, a lei existe. Não existe quem cumpre. Que não é só uma, né? No Brasil tem muitas leis que não cumprem. Só um parênteses aí, eu ouvi uma palavra proferida agora pelo senhor que fazia tempo que eu não ouvia. E só ouvi essa palavra lá para o meu sertão paraibano, que era o cabra molando a peixeira. Cabra molando a peixeira, para cá, para a nossa região é faca. Presidente, o que não dá para entender, o que o trabalhador que está nos acompanhando aí precisa saber, é de que, ao contribuir com o sindicato, né, eu sempre digo, esse país, nós vivemos num país em que as coisas são tudo feitas de maneira, tipo assim, meio que, não sei por que não esclarecer para as pessoas, não sei por que insiste em não jogar limpo com o ser humano, dizer: olha, vocês estão contribuindo para isso, mas isso tem um reflexo em cima disso. Ou seja, o governo federal que teve a iniciativa de fazer a reforma trabalhista também tinha uma fatia e muito grande deste bolo que era produzido pela classe sindical. Né? O trabalhador precisa saber disso, que o sindicato tinha a sua receita, né? O sindicato, para receber do trabalhador, como o Éder falou, tinha que ir lá, chamar, trazer, né? Fazer de tudo para esse dinheiro entrar no sindicato, enquanto que a partir do momento que esse dinheiro entrava no sindicato, automaticamente já tinha uma certa
fatia que ia direto para o governo. E o governo não teve essa preocupação de dizer assim, pera lá, nós vamos perder aqui, nós vamos tirar aqui, mas nós vamos perder um pedaço do bolo ali. E o fato de não ter, eu não me recordo de ter acontecido por parte do governo um ponto de discussão. Escuta, vamos chamar as representações sindicais do país e vamos buscar uma alternativa, né, melhor para se trabalhar, para que os sindicatos não acabem, porque o que a gente vê hoje, e a gente tem que enaltecer isso, é o trabalho, por exemplo, vamos falar aqui de Citicom, nós estamos falando de Citicom. O que vocês estão tendo que fazer para se manter? Quer dizer, lá no momento das decisões, das reformas, ninguém se preocupou com isso. Tipo assim, é como se fosse cortar o mal pela raiz de uma vez. Ninguém apresentou nenhum tipo de alternativa. Chamar a liderança sindical do estado de Mato Grosso, do estado de Goiás. Vamos sentar aqui para nós não criarmos esse impacto tão drástico de maneira radical em cima dos sindicatos. Como o senhor falou, tiro no pé porque trabalhador não vota em trabalhador, né? Mas as lideranças que lá estão representando, quando eleitas, eles se colocam à disposição de ajudar todo mundo. E isso não aconteceu, né? Não teve. Até que os sindicatos, né, mas tentaram se mobilizar, foram para Brasília, fizeram manifestações, fecharam o Planalto, fizeram uma série de coisas. Mas chegaram ao ponto de levar taca. Quer dizer, ninguém ergueu uma bandeirinha, dizer assim, não, opa, estamos do lado do sindicato, presidente. Isso é revoltante, isso deixa, em alguns momentos, assim, bastante indignado pelo fato de tanto ter feito e de nada ser feito para, pelo menos, amenizar o problema, porque o sindicato, porque tudo na vida, eu posso pagar para você, você ganha 2.000, mas eu posso pagar para ti 1.500, vamos conversar, trocar uma ideia, posso pagar em 3, 4 vezes, ou seja, a negociação, tudo que os sindicatos fizeram ao longo desses anos era negociação em prol de alguém. No momento que os sindicatos foram atacados, não houve negociação nenhuma. Não, por parte do governo, não. Por parte do governo houve um entrave, realmente, tá? Junto com a reforma trabalhista, nós tivemos aí uma lei que torna as convenções com prazo de validade e anula tudo quando ela vence, tá? Isso é chamado ultratividade. Você não tem mais aquela situação de você ter lá uma convenção coletiva de trabalho que mantém garantias, benefícios que a gente lutou para conseguir, tá? Dia 30 de abril acaba. Dia 1º, tudo estaca zero. Se eu for negociar de novo, eu tenho que começar do zero. Eu quero de novo isso, eu quero de novo aquilo, eu quero de novo aquilo. Qual é a condição hoje de você negociar e manter aquilo que você já tinha? Nenhuma. Você começa da estaca zero. O que a gente tem feito o mais possível? Trazer o trabalhador para dentro do sindicato. Por quê? Se a gente não tiver, eles vão perder. Perde o benefício. Tá? A gente já não consegue manter aqueles benefícios que estão lá, porque a lei cortou. Tá? Você antigamente, até aprovar a nova convenção coletiva de trabalho, aquela convenção antiga continuava valendo. Tá? Então você tinha até outubro, não tem problema, porque a gente já está, né? Agora, se você vai em outubro e você não determina que aquelas cláusulas valem desde maio, tá? Elas vão começar em outubro. Elas têm a validade dela em outubro, tá? Você perdeu de maio a outubro, você perdeu tudo, tá? Ali pode ter benefícios como na construção civil, o vale transporte com combustível, você tem a cesta básica, você tem o seguro de vida desses trabalhadores. Na indústria madeireira, você tem o prêmio de assiduidade, você tem algumas garantias lá de ausências, alguns benefícios também que estão lá. E eles simplesmente acabam. Tá? E você ter hoje, por parte do governo, alguma esperança é muito difícil, porque a classe empresarial que está lá. Você vê as bancadas que tem lá. Qual que é a bancada do trabalhador que tem lá? 2 ou 3 ou 6.
quanto temos uma bancada do ruralista com 300, ou outra bancada separada com os outros 300. Mas o trabalhador está lá, desse tamanho, é voto vencido sempre. Tá? Então nós não temos esperança que a parte política promova algum benefício para o trabalhador. Essa parte que você falou, que o governo também tinha uma parte nessa contribuição sindical, 20% ficava para o governo. Né? 15%... Gente, nós não estamos falando... nós não estamos falando do Citicom, nós estamos falando da classe sindical toda, nacional. Por exemplo, se o Citicom arrecadasse aqui, um exemplo, R$100 mil por mês, automaticamente, não é que o Citicom tinha que pegar 20 mil, ir lá no banco e depositar. Não, já é retido já é retido automaticamente, ou seja... só chega a informação de que foi 100 mil, mas que o Citicom tinha 80 mil para trabalhar em cima daquilo. Né? E daí tinha o rateio com a federação e com a confederação, que ficava mais 20%. Então, dos 100 mil, 60 mil era do sindicato. Tá? Hoje, se você tivesse a arrecadação da contribuição sindical, continuaria tendo a arrecadação para o governo do mesmo jeito. Né? Isso não mudou. Tá? O que mudou foi a obrigatoriedade do trabalhador em dizer eu quero contribuir esse ano. Tá? Coisa que não acontece porque quando o cara entra na empresa, infelizmente ele já é convocado, sindicato, deixa para lá. Tá aqui os documentos para você assinar. Igual ele assina hoje dentro da empresa o documento que ele não quer o Vale Transporte. Não quer o Vale Transporte. Ele precisa do Vale Transporte. Mas ele está assinando o documento que vem junto já para assinar a ficha, isso, aquilo, aquele, e junto já vem o documento que ele não quer o Vale Transporte. Assina aqui. Agora vem o sindicato, vai lá no sindicato e se resolve com o teu sindicato. Essa questão para nós está sendo muito boa. Algumas empresas elas fazem isso. Elas dizem, quanto ao sindicato, você vai lá e resolve com ele. Aí o trabalhador vem aqui, eu quero saber como é que faz. Muitos deles acabam fazendo a carteirinha, continuando com a gente, autorizando os descontos, tá? E para ter os benefícios. Porque você, hoje, você contribui com R$31, e mais você, só no corte de cabelo, vem você, a tua esposa e os filhos cortar o cabelo, você já teve o dinheiro de volta, umas 3 vezes já. Sim. Porque a mulher, o homem vai cortar o cabelo, é 20, 15. Depende de onde, né? Depende de onde. Né? Tá? Porque... Mas vamos lá no popular, de 10, 15. Tá? Aí a esposa vai cortar o cabelo, e aqui corta dúvida, também, presidente? é R$50. Eu tenho minhas dúvidas se hoje ensinou você corta o cabelo por 10 conto aí, viu? Não corta. É de 30 para cima. De 30 para cima. Não sei, no Citicom, né? Então tá bom. E a gente tem aqui esses trabalhos, esses benefícios. Uma consulta médica de R$300 aí você pagar 150, 160, né? Descontado em folha, e muitas vezes você não tem para pagar na hora, ainda vai dividir e parcelar para você. Então o sindicato ele tem feito a parte dele e tem buscado aí dar o retorno ao trabalhador. E é isso que está nos mantendo em pé. Não tem nada de governo mantendo o Citicom em pé, não. Não tem nada de alguma condição favorável por parte da autoridade, não. É o Citicom que põe o pé na estrada, vai atrás, trabalhador participando, para trabalhador exigindo esse atendimento do sindicato. E isso é o que nos faz manter essa entidade em pé. Agora eu posso dizer que são 10 horas, né? Não, falta 4 ainda. Ainda falta 4. Então tá bom. Não vou nem mexer com esse negócio de hora, não. Deixa eu só aproveitar aqui. Mandar um grande abraço aqui para a Gláucia Ferreira. Bom dia, parabéns pelo programa. O Marcos Peloso está acompanhando a gente. Bom dia. O Anderson de Oliveira, programa top. Parabéns, meu amigo Vilmar Galvão, pelo empenho. Ô Anderson, eu não sei, mas não sei se eu pareço tanto com o Vilmar. Não, pareço não. Quem também está aqui? Bom dia. Aqui é o chefe maior da nação aqui, né? Ronei Lima. Grande abraço aí para o presidente da AFITEMT, né? Famoso. Bom dia, parabéns, presidente Éder. E ao programa, né, para colaborar
a ordem da Fiesp e a CNI é de não negociar. Por isso, tem muitas categorias que não fecham a convenção. Abraço para todos. É o que diz aqui para colaborar. Ô, presidente, obrigado. Você quer comentar alguma coisa em cima da Fiesp e também da CNI, né, que realmente tem aí também uma participação grande. São grandes entidades aí, infelizmente, elas repassam essa condição. É não negociar, não aceitar nada por parte dos sindicatos, dos trabalhadores, não fazer convenção coletiva. Tá? Reajuste de salário, eles taxam. Né? Ninguém é para oferecer mais do que X%. Então, é muito prejudicial para todo mundo. Tanto para a empresa, que sofre, né, represálias porque o trabalhador desmotiva, quer ir embora, quer sair. A rotatividade é muito grande por parte das as empresas não oferecerem alguma coisa diferente, ou alguma coisa melhor para o trabalhador. Presidente, houve assim um certo descuido dos próprios sindicatos para chegar ao ponto de ter um pouco mais de respeito, ou seja, assim, o que eu estou querendo dizer? Os sindicatos, eles esqueceram de se autoproteger, como que eu quero dizer para você? Tipo assim, para chegar no momento de uma decisão como essa do governo, falar, não, nós precisamos respeitar. Os sindicatos se preocuparam muito com o associado e esqueceram um pouco dele, um pouco de dizer para as nossas autoridades, sei lá, eu estou querendo dizer assim, se hoje tivesse que recomeçar, os sindicatos fariam algo diferente para se autoproteger, para não chegar... Porque o que percebe é que o que eu quero dizer é assim, o que percebes é que nesta decisão da reforma trabalhista, os sindicatos eram muito frágeis, muito fragilizados em relação à sua autodefesa. Não, o movimento sindical aconteceu, nós participamos, Vilmar, a Eunice, a companheira Eunice estiveram presentes em Cuiabá e também em Brasília. A movimentação foi muito grande. Nós tivemos realmente, o problema é realmente na representação política, sabe? Aquilo que eu falei, os sindicatos, eles realmente sofreram aí uma situação por questões realmente de um pensamento errado, né? Existe sim a necessidade do sindicato ter sua representação, dos trabalhadores ter sua representação política. E não tiveram a representação política para conseguir fazer valer algum direito. Os sindicatos, eles mobilizam muita gente. Infelizmente, a gente tem realmente sofrido com determinações, tá? Alterações de lei, alterações nas instituições, tá? Você vê aí varas do trabalho, você vê ministérios públicos do trabalho com pensamentos diferentes um do outro, né? Nada hoje é mais garantia de você ter algum retorno. Você entrar com o processo trabalhista hoje, tá lá. A reforma trabalhista fez o quê? Transformou a sentença do juiz numa receita de bolo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o juiz. Sim. O juiz não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Tá? Tem que julgar assim, julgar assado, julgar cozido. Tá? Conforme o jeito, é uma sentença. Tá? Então, nós temos sofrido muito com as alterações de lei, muito com as outras entidades. Tá? Não as de trabalhadores, as entidades de direito, as entidades de representação, como você falou, como o Ronei falou, você pega uma FIES, você pega uma CNI, que determina o rumo de negociações de sindicatos, que está tudo bem, tá? Ó, eu tenho uma relação muito boa com o sindicato patronal aqui, tá? Mas eles chegam lá e dizem, olha, a federação falou que não é para... Poxa, e nós aqui? Não, quem quiser dar mais, então escreve isso. Não podemos. Tá?
Então, não é mais o sindicato patronal que está determinando a coisa, é a Federação da Indústria, tá? É uma Confederação Nacional da Indústria, tá? Eles estão ditando coisas e que acaba refletindo nos trabalhadores. Nós, esse ano aqui, por causa da pandemia, a pergunta de um trabalhador, e o aumento das madeireiras? O aumento das madeireiras, nós tivemos a pandemia em março, né? Começou a pandemia em março, agravamento, teve que, né, parar tudo, e tivemos aí ainda o IBAMA. O IBAMA, na madeireira, ficou mais de 30 dias sem poder tirar uma nota fiscal. Tá? Tudo dentro do mês de negociação. Não pôde haver assembleia de trabalhadores, porque a aglomeração. Não pôde se tomar outras providências. Tá? O reajuste salarial ficou assim. Não tem, está suspenso. Até o ano que vem não se fala em aumento por parte de convenção coletiva de trabalho. Isso dá a autonomia para a empresa decidir se Sim. quer dar aumento ou não. De repente a empresa fala assim, gente, nós não vamos esperar a convenção, porque vai dar muito ano, vai dar muito tempo. Isso, a empresa ela tem essa autonomia de dizer assim, não, vou chamar meus trabalhadores aqui, gente, entendi que o desempenho foi bom, o trabalho está rendendo, nós precisamos, eu vou dar X valor, X% de aumento para vocês. Isso a empresa pode fazer? É o que acontece todo ano. Uhum. Todo ano aqui. Chega em maio, 1º de maio, nós recebemos uma avalanche aqui. Como é que é o aumento? Gente, vai fazendo o que você pode, que ainda está em conversação. Uhum. Tá? E as empresas, posso dar 5, posso dar mais? Pode. Vocês podem fazer o reajuste que quiserem. Tanto é que esse ano também, as madeireiras, grande número de madeireiras já fez algum reajuste e está fazendo agora. Porque voltou a uma certa normalidade na sua questão financeira. Só para registrar aqui essa pergunta em relação a... Ele disse assim, o nosso amigo José Jorge Correia Melo, né? Entrei agora há pouco, já falou no aumento do setor madeireiro, que é essa pergunta que o Éder respondeu, né? Mandar um abraço para Marisa Slevinski. O Vanildo Lopes, parabéns pelo nosso presidente, Éder. Vanildo do Recanto dos Pássaros, que está acompanhando a gente. Deixa eu falar para vocês que agora, pelo meu relógio, eu não vou mais me preocupar com o relógio de ninguém. No meu é 10h07, 10 horas e 7 minutos. No meu aqui, né? E no que está na live, que hora que é mesmo, Éder? 10h04. 10h04, então tá bom. Então não vou ficar jogando agora contra a imagem, né? Vamos dizer que estamos aí no meio termo. Nós estamos conversando hoje, gente, com o presidente do Citicom, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, da Construção e do Mobiliário da região norte de Mato Grosso, o Éder Cordeiro Piscini, né? E é claro que sabe que eu vejo tudo isso é que realmente a gente fala no ser humano, mas principalmente nós brasileiros, nós somos cheios de jeitinho, né? Quando as coisas são pra gente, a gente dá um jeitinho e pega. Quando as coisas não são pra gente, a gente dá um jeitinho e não pega. E aí vai. Então, os sindicatos realmente foram atingidos em cheios, né? Por esta reforma, por essa maneira de pensar. O que me chama a atenção é de que não houve, por parte de ninguém, o interesse maior de convocar. Eu acho que sindicato é importante. Eu sempre contribuí com o sindicato da imprensa, a gente sempre teve... Porque são coisas que mais cedo ou mais tarde você precisa, né? Enfim. Éder, em relação aí... Nós já entramos nessa questão dos acordos, né? Eu tenho acompanhado o meu amigo Vilmar em algumas ações assim, onde ele sai para entregar documentos, para fazer, para ver se... Qual que é a saída agora para que isso possa, pelo menos, chegar a uma normalidade, dizer assim, não, todo ano vai acontecer as convenções, os acertos, aumentos salariais. Como é que está hoje a convivência? Eu acredito que hoje um dos sindicatos de maior impacto seria o do setor madeireiro, né? Que acredito eu que ainda tem muitos aí, muitas madeireiras funcionando. Agora, percebe-se que quando a coisa é para o lado do sindicato,
do sindicato patronal é uma ação, é uma situação, é uma movimentação. E quando é para o sindicato dos trabalhadores, a coisa realmente é bem complicada. Como é que está o convívio hoje, principalmente aqui com o nosso sindicato dos trabalhadores do setor madeireiro aqui? A relação que nós temos hoje com os sindicatos patronais, eles são muito... É uma relação boa, tá? Você tem a conversação, você tem a condição de negociar. Essa negociação desse ano, infelizmente, nós estamos aí dentro de uma condição, uma massa de sindicatos que não teve outra alternativa realmente, tá? A gente fechou um reajuste com a construção civil, que houve já uma condição de um diálogo bem taxativo, é 2% ou é nada para ninguém, nunca mais vai ver aumento, né? E foi fechado, então, 2,05% de reajuste. Isso para o setor da construção civil. Setor da construção civil. Tá? Do setor madeireiro, é aquilo que eu falei. O risco de fechar, porque agora tem algumas madeireiras retornando ao trabalho normal, porque saíram de aquela situação toda, que até o IBAMA estava fechado e muita Falando nisso, o que foi aquilo, Éder? O que aconteceu ali que, de repente, os madeireiros foram pegos de surpresa, ficaram o quê? 30 dias? 30 dias. 30 dias sem fazer absolutamente nada. O que eu via de madeireiro, de gente que fazia, né? É uma decisão... maluco, sem saber o que fazer, porque não tinha como transportar, não tinha como tirar nota, não tinha como fazer nada. Havia uma injustiça que foi feita, né, por uma decisão judicial proferida por uma juíza, que ela entendeu que a pandemia, né, prejudicaria bastante aos trabalhadores. Os trabalhadores estavam suscetíveis aí ao risco de contágio, porque tal, e isso porque as madeireiras estavam dentro de um setor indígena, também causaria o impacto também da pandemia. Essa juíza era de onde? De Cuiabá? Acho que não é daqui. É daquela região lá do Acre. Agora, e daí bloqueou toda essa questão de emissão de nota fiscal, paralisação de toda a derrubada, toda a extração madeireira. E como não tem tora, o setor aqui para. Como ainda o pessoal que tinha tora no pátio poderia ir, o IBAMA foi lá e impediu a condição de emissão das notas fiscais. Quer dizer, parece que Era assim, proibido o embarque. o que dá a entender, parece que tudo uma coisa meio que arquitetada, né? Porque é aquela velha história que a gente tem conversado, quer dizer... A gente pensa um monte de coisa. Não, e pensa, eu falo assim, Éder, só porque, eu imagino assim, uma juíza toma uma decisão dessa, prejudica todo um setor, entendendo ela que aquilo lá poderia ser causado uma grande aglomeração, ou infectação, não sei o que lá. Aí no final da noite ela vai para os bares, lanchonetes da vida, tomar sua cerveja, bater o seu papo com os amigos. Quer dizer, inúmeras coisas que você pensa, pera lá, como é que uma juíza toma uma decisão de um tamanho realmente absurdo como esse, né? Porque foi um impacto assim, quer dizer, o setor já vinha numa... O embasamento dela foi a questão realmente da questão indígena. Mas quem causa impacto com os índios são garimpeiros, né? A extração de ouro, tal, isso daí é... Isso, a juíza Jaissa, né? Jaissa Maria Pinto. E alguma outra coisa. Mas enfim. Então são situações aí que toda vez implicam numa condição de reajuste menor, cada vez menor. Tá? Nós já fizemos reajustes aqui que na primeira reunião ainda tive que segurar o Vilmar ainda, porque o cara ofereceu 22% e o Vilmar entendeu que seria diferente, seria um valor diferente. Opa, tá bom, 22 tá bom. Nós só queria 15, o cara deu 22, tá bom demais, né? Então são situações que a gente realmente mudou muito, né? Mudou muito. E hoje a gente trabalha aqui no sentido de trazer o trabalhador para dentro do sindicato, porque não tem outro jeito. O sindicato só existe se tiver o trabalhador. E o trabalhador só vai se manter hoje com algum benefício, com algum direito, se ele fizer parte do sindicato. Não há outra alternativa, né? O sindicato não tem subsídio de nada do governo federal, né? A gente
tem algumas isenções de imposto aqui que a gente tem que correr e brigar atrás, porque senão eu esqueci, né? A gente, você está na dívida ativa de novo porque não pagou IPTU. Mas o sindicato não paga IPTU, tá? O sindicato é isento. E são várias situações que acontece. Opa, esqueci, lancei de novo, tá? Você tem que estar correndo atrás, tá? Tudo que é para o sindicato é tudo assim, você tem que correr atrás. Eu tenho certeza que você, juntamente com o Vilmar, juntamente com a Eunice, juntamente com a Dilson, que eu diria que hoje são os cabeças, né, pensantes aqui do Citicom, e claro, os demais funcionários que fazem parte do processo, todos são importantes. O que vocês têm conversado, Éder? Qual que é a alternativa, qual que é a saída que vocês estão vislumbrando aí para se manter? Porque percebe-se que a cada tempo que passa, primeiro que não existe nenhuma... nós vamos aqui... Porque geralmente acontece assim, quando tem determinada situação, eu falo assim, não, vamos aguentar até tal tempo, porque tem uma previsão de tal tempo, a coisa mudar e as coisas voltarem à normalidade. Exemplo, pandemia. A esperança é de que passe e que nós voltamos a viver uma vida normal. A questão sindicato, não se vê em nenhum ponto deste país alguma coisa, olha, uma informaçãozinha aqui que nós temos aqui, a luzinha no fundo do túnel, parece que estão vendo, estão revendo e as coisas parecem que vão acontecer de maneira diferente. Nisso não tem, vocês dormem, acordam e não tem novidade. O que vocês pensam? Como é que vocês estão planejando para o futuro vamos dizer aqui, do Citicom, do Sindicato dos Trabalhadores, da indústria do comércio, do mobiliário aqui da nossa cidade? Temos o resto do ano, para o ano que vem, enfim, o que você está visualizando lá na frente do Citicom? Nós estamos aí voltando ao trabalho de 1988. Tudo de novo. Buscar o trabalhador, fortalecer a entidade e chegar nas reuniões com os empresários realmente com poder de conversação, de diálogo. É impossível hoje você sentar na frente do patrão e dizer, olha, eu represento 50 trabalhadores e eu quero aumento. Não tem como, você não vai conseguir nada. Hoje você tem que chegar lá e dizer assim, eu tenho 5.000 trabalhadores e eles querem aumento. Tá? É isso que vai determinar agora a força e o poder do sindicato. A estrutura nós já temos. Tá? Agora nós precisamos essa condição. Essa condição é somente através da participação do trabalhador. Tá? Nós temos que ir em encontro ao trabalhador, para o trabalhador fazer parte com a gente dessa entidade. E isso é voltar em 1988, começar tudo de novo. Tá? Porque agora, o que a lei determina? Tem que ir lá e filiar o sindicato, filiar o trabalhador. O trabalhador tem que ir atrás do trabalhador. Então tem que parar a empresa de manhã, de tarde, de noite, tem que ir fazer esse movimento para fortalecer a entidade novamente. Tá? Essa ilusão que criaram que não precisa sindicato porque você pode negociar o teu acerto, o teu aumento, é impossível você fazer isso. Nenhum trabalhador hoje vai sentar de frente com o patrão e dizer eu quero aumento. Nenhum. Tá? Por quê? Porque tem 5, 6 sentados na porta da empresa esperando a vaga dele. Tá? E se o sindicato for lá e determinar, olha, o trabalhador da indústria vai receber X% de aumento, é obrigatório fazer. Porque, graças a Deus, a Convenção Coletiva de Trabalho mantém ainda a sua condição de lei. Tá? A gente pode passar em cima de algumas situações, inclusive, um trechinho muito bom que aconteceu lá é que o negociado prevalece sobre o legislado. Quer dizer, que se eu aprovar uma norma aqui, vai valer mais do que está lá na lei. Tá? Eu posso melhorar ela, não posso tirar, mas eu posso melhorar ela. Sim. Tá? Então, o que for negociado nas convenções coletivas de trabalho, elas valem mais do que está escrito na lei. E é por isso que a gente tem que fortalecer, tem que chegar lá e colocar essas questões. O Vale Transporte, por exemplo, que eu falei aqui já uma vez,
o trabalhador da construção civil, ele pode, a maioria vai de moto, né? Ele não vai de ônibus. Mas tem a previsão do Vale Transporte. Mas ele tem esse direito, por exemplo, toda empresa é obrigada a dar esse Vale Transporte, dependendo? É obrigada a fornecer quando o trabalhador faz a opção, tá? Eu quero o Vale Transporte. Pô, mas no caso que o trabalhador não queira esse Vale Transporte, ele tem direito de pedir para a empresa que esse direito que ele tem, que é do Vale Transporte, olha, eu não quero porque eu tenho minha moto para andar. Se fosse gastar tanto de Vale Transporte por mês, daria X. Eu quero esse benefício em troca de outra situação. Pode? Não. Nós temos isso na construção. Por exemplo, a empresa, se ele pedir o Vale Transporte, a empresa tem que dar. Não é isso? Tem. Mas ele tem o próprio automóvel, a própria condição dele, que é a moto. Ele pode exigir que esse Vale Transporte seja transferido, seja transformado em combustível, por exemplo? Isso já temos na convenção da construção civil. Tá? O trabalhador ele faz a opção dele de querer o tique combustível. Sim. Tá? E que é o mesmo efeito em cima da lei do Vale Transporte. Tá? Aí ele paga uma parte, que é o mínimo possível, e a empresa assume o restante. Tá? Então, ó, na construção civil, o pedreiro paga em torno de 70, 80 reais por mês, mas ele tem um benefício de 300 Sim. de combustível. Tá? Ele que vai de carro, 300 reais de combustível. Tá? Então ele tem um benefício. Ele pagou 70, 80 reais, não me recordo bem o valor, mas de 70, 80 reais é a parte dele no Vale Transporte. E a contrapartida da empresa é os outros 200 e pouco. 220, 230, conforme o valor. Porque o Vale Transporte dá 300 e pouquinho por mês, se for pegar do coletivo. Né? Presidente, o senhor falou questão de retornar em 1988, começar tudo de novo. Em 1988, a gente tinha, né, e isso o senhor sabe bem disso, o Vilmar também, vocês tinham aquela certeza de que se o trabalho fosse feito corretamente, fazendo a certinha coisa, a tendência era crescer o tanto que cresceu. Que o Citicom chegou, não só falando de Citicom, mas deixar bem claro, a classe sindical cresceu e cresceu muito. Né? Tinha essa expectativa de que se fosse feito o trabalho, realmente não havia nada que chegasse a impedir o crescimento. Mas hoje existe realmente N situações que dificultam o crescimento. E vocês têm que começar tudo de novo. O senhor acredita que é possível chegar ao topo novamente? Com muito trabalho. Nós temos aí, essa é a perspectiva. Né? Mas você tem que realmente colocar um novo ritmo de trabalho e um objetivo. E o objetivo é trazer o sócio, o trabalhador para dentro do sindicato. Isso não tem outra receita que aconteça. Não vai acontecer milagre de que se autorize todo mundo a fazer contribuição para o sindicato, que seja feito. Não existe isso. Né? Infelizmente, nós vamos estar aí refém realmente desse único plano que existe, trazer o trabalhador para o sindicato. A reforma veio com um objetivo: acabar com os sindicatos. O senhor teme isso acontecer? Olha, nós até o presente momento, depois de algumas avaliações, realmente a gente já pensou em várias situações, mas o de acabar com o sindicato, enquanto tiver a representação, enquanto tiver o trabalhador participando e o trabalhador sofrendo as mazelas que está acontecendo, a gente não vê essa condição, não. Tá? Alguns sindicatos eles fecharam por questão financeira, por questão de que não tinha a estrutura que hoje nós temos. Né? Não investiu aquela parcela de anos que havia condição, havia receita, eles não investiram nessa linha, né? De correr atrás de parcerias, de fazer algum benefício para o trabalhador. Tá? Então, esses que ficaram ali, descontou, passou para o sindicato, beleza, e a gente, né, vamos lá, faz um acordinho aqui, um acordinho lá. Né? Não traz alguma coisa para o trabalhador mesmo. Né? Você hoje vê o trabalhador aqui fazendo carteira de motorista, pagando em 10 vezes, descontando na folha de pagamento. Né?
Se ele fosse fazer isso diretamente com a autoescola, não ia conseguir. Né? E aqui ele faz. Você vê trabalhador aqui fazendo a ressonância magnética particular. Sim. Parcelado, mas ele faz. Né? Então são situações que a gente tem aí colocado. O sindicato, o Citicom de Sinop, ele não imagina hoje fechar. Não imagina. A gente diminui o ritmo, diminuiu bastante. Né? Uma porque também, quando a legislação trabalhista falou assim, não precisa mais pagar o sindicato, aquele patrão, nosso cego lá, ele imaginou que também ele não precisava pagar tudo que ele está devendo para o sindicato. Ele descontou do seu empregado e não repassou para o sindicato. Tá? Então hoje eu tenho valores para receber e tem que estar correndo atrás da pessoa que descontou do empregado. Isso é um crime. Descontar e ficar com o dinheiro é um crime. Né? Apropriação indébita, tá no Código Civil, no Código Penal, aliás. E mesmo assim, há relutância. Não, porque agora não precisa mais. Não, você não descontou? Descontei. Então você tem que repassar. Né? E isso ainda me dá um gás para a gente correr, receber, reinvestir, aplicar esses valores para continuar funcionando. Então, para funcionar, nós temos condições. Tá? E é isso que nós estamos buscando. De sol a sol, a gente sai e vai atrás. Tá? Para tentar fazer essa máquina funcionar. Não vai parar. Presidente, uma pergunta que é bastante difícil para o senhor. Eu sei que 96 para cá são quantos anos? 24? 24 anos de dedicação, 24 horas aí por dia. Quer dizer, não se fala em outra coisa a não ser sindicato na sua vida esses últimos 24 anos. Mas com tudo isso que está ocorrendo, nos seus momentos de reflexão com a esposa, a família, dificuldades, a luz do fundo do túnel apagada, praticamente apagada. O senhor tem mais um ano pela frente, né? 2021 termina o seu mandato. Exatamente. O senhor já pensou em chegar lá na frente, entregar o bastão? Vilmar, minha contribuição com o sindicato eu já fiz durante 24 anos, vou partir para uma outra ideia. Ou o senhor é daquele que está firme e vai nesta batalha aí até o fim? Nós aqui de diretoria, tanto a minha questão pessoal quanto a do coletivo, da diretoria, é que a gente permaneça, né, juntos. Né? Se vai alternar a condição de presidente, né, a gente está aqui disposto a sempre contribuir. Né? Se o nome prevalecer na presidência, beleza. Se houver já a situação da gente fazer a entrega do bastão, também é o dever cumprido, né? E aquela dedicação em continuar, né? Colaborando aqui para a equipe fazer essa entidade voltar a ser aquilo que realmente sempre demonstrou ser. Já deixei bem claro aos companheiros aqui que provavelmente será o meu último ano na presidência e a gente vai estar discutindo isso, né? Se for interesse, se for condição, a gente vai de novo, mas isso depende de uma decisão de grupo, né? Não é simplesmente uma situação, né? Tanto é que também o processo ele é aberto, né, aos demais associados, não é somente a diretoria que está aqui. Né? Então, pode haver outras chapas, pode fazer outras composições. Né? O interesse da gente é sempre contribuir para que a entidade vá melhor. Hoje o senhor acredita que teria, vamos dizer assim, porque quando a coisa estava lá em cima, muitos queriam ser presidente do Citicom. O senhor acredita que o número hoje é bastante reduzido de quem queira realmente assumir a presidência? Olha, eu vejo assim, está mais a questão de quem empurra o bastão para o outro do que do outro querer pegar. Uhum. Né? Mas a gente como eu falei, a gente é uma equipe, a gente sempre decide
como equipe, né? Você falou uma parceria, né? Nas parcerias aí, e até mencionou minha esposa e família. Essa é a maior parceria que existe, né, na minha concepção. Tanto é que eu vim para o Mato Grosso, né? Sim. Por uma questão de família, e o meu sogro, falecido já, e a minha esposa, se não houvesse hoje, se eu não tivesse casado hoje com ela, realmente eu não seria o que eu sou hoje, né? Muitas situações aí, se eu não tivesse base, né? Principalmente com a minha esposa e depois os meus filhos, realmente seria bastante complicado fazer qualquer tipo de transação aqui do sindicato, participar junto com o sindicato, tomar decisões, né? A equipe é uma coisa, mas a família é que convive, né? Que inspira a gente a continuar, tá? Aí vai dar tudo certo, vamos pensar positivo, se precisar do apoio, se precisar daquele ombro, eu sei onde procurar, né? Tenho grandes amigos, né? Vilmar Galvão, ele é desde 92 um grande amigo, e a gente tem participado aí, ele tem um ombro também e tem as costas grandes para suportar bastante desses tropeços nossos que acontecem aqui, mas a admiração por eles, mas o grande mesmo é a dona Gláucia, meus filhos Tiago e Glauber, que fazem eu permanecer aqui. Às vezes a gente parece assim bastante duro, mas é realmente pela força que a gente tem em casa, né? E aqui a gente encontra os amigos e faz desenvolver todo esse trabalho aqui e peitar. Porque se você não peitar muita coisa nesse sindicato, você só tende a baixar a cabeça, e é uma coisa que Vilmar Galvão já ensinou há muito tempo. Baixar a cabeça a gente não pode, a gente tem realmente olhar nos olhos e tratar o trabalhador com todo o respeito que ele tem, e também nas negociações, nas conversas com os patronais aí, a gente tem que levantar a cabeça e dizer: eu sou trabalhador. Para finalizar, vou fazer a pergunta, né, como o senhor disse assim, tá mais para passar o bastão do que para quem queira pegar de livre, espontânea vontade, né? Aparecer 2, 3 chapas nas próximas eleições. Vilmar, tempo presidente, Éder vice, agora Éder presidente, Vilmar vice. Na eleição próxima da diretoria, as chapas devem ser únicas, e a pergunta que eu faço para finalizar nesse passar de bastão para o futuro presidente, o Éder tem intenção de permanecer no sindicato, ou o Éder tem intenção de dizer assim: não, vou deixar o sindicato seguir a sua vida e eu vou para a minha vida particular? Não, eu sou sindicato 100%, cara. Não, o bastão, ele vamos lá dizer, é a condição de quem vai coordenar os trabalhos, né? Agora eu tô junto para trabalhar, tá? Então essa parte do bastão, ela é simbólica, né? Porque a gente sempre toma decisões, mas a gente tá aí para o que deve e continuamos sim na diretoria. Tá certo, presidente. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação conosco aqui. Eu acho que de muita importância para o trabalhador que assistiu, que vai assistir ainda, porque as nossas lives ficam aí no Face da Rádio Marupá, na página da Rádio Marupá, e deixar aí o microfone da Marupá à sua disposição para as suas considerações finais. Eu acho que vocês são realmente batalhadores, são guerreiros. Eu acredito que em outras situações qualquer um outro já tinha jogado a toalha. Não dá, não vamos ficar dando murro em ponta de faca, e vocês em nenhum momento, pelo que a gente acompanha, vendo no dia a dia, realmente é o empenho, a dedicação de toda a equipe, né? E a gente vê isso no sentimento de cada um que faz parte do Citicom, de que
Tem que batalhar, tem que lutar. Ninguém disse para ninguém que tudo seria as mil maravilhas, né? As dificuldades, elas vão existir sempre, em tempos bons ou em tempos ruins. A diferença é que nos tempos ruins é que você começa a perceber quem são os melhores, né? Porque na época que está tudo bem, todo mundo é bom e todo mundo está certo. Então, deixar inteiramente à disposição para as suas considerações finais no programa Marupá em Debate. Sucesso e dias melhores possam aparecer realmente para a classe sindical e que o trabalhador se conscientize um pouco mais de que é importante que ele tenha o seu representante para as decisões mais contundentes quando precisar. Obrigado, Expedito. Obrigado, Éder, aqui pela assistência. O Vilmar na mesa. Realmente, o que a gente tem aqui é agradecer a oportunidade de estar à frente dessa entidade, né? A gente tem batalhado bastante, tem trazido o máximo possível de resultado para os trabalhadores. Como você já também falou, a gente espera que os trabalhadores realmente passem a frequentar o sindicato, filiar o sindicato, participar das decisões, porque é o momento hoje oportuno para que a gente demonstre aí a nossa organização. O trabalhador organizado, o trabalhador que está participando, é o trabalhador que vai ter melhores condições aí de prevalecer no seu trabalho, de ter melhorias, de crescer, né, profissionalmente. Então fica o meu agradecimento a todos aí que têm confiado essa entidade ao Éder Pessini e a nossa equipe. E fica o convite, né? Venha para o sindicato. Tem os agradecimentos especiais aqui, e esse eu não vou deixar em época alguma de fazer, que é o apoio que minha família tem sempre me prestado, né? Sem a família eu não sou praticamente ninguém. Eu tenho um nome, tenho uma representação, eu tenho tudo, mas principalmente eu tenho família, né? Minha esposa Gláucia, meus filhos Tiago e Glauber, e na retaguarda, como sempre, eu tenho a minha sogra, né? Uhum. Que eu sempre mando os abraços para ela também. Eu fiquei até só falei, tá vindo mais um aí. Na retaguarda tá vindo mais. Na retaguarda nós temos aí a sogra aí que tem sempre aí também feito a sua parte aí na hora de demonstrar algum apoio pra gente, né? Então a gente tem aí esses agradecimentos, em especial também a equipe do sindicato, né? A diretoria e a todos os funcionários aqui que têm sempre batalhado junto, né? O que o presidente sofre, os trabalhadores os funcionários e a equipe também têm sofrido. Então nós estamos aí sofrendo junto e vamos também chegar juntos lá no momento de glória do sindicato, que é o retorno à condição total de atendimento e de estrutura do sindicato. Obrigado, presidente Éder Pessini, conosco aqui no programa Marupá em Debate deste sábado, 26 de setembro de 2020. Eu quero aqui, antes de encerrar, fazer um convite especial para você que está acompanhando a gente aí na Rádio Marupá, através do Face, através da rádio, fazer um convite todo especial para você. Quarta-feira, a partir das 15 horas, a Rádio Marupá, que é a única emissora, né, que está acompanhando o Campeonato Brasileiro da Série D, estará no Estádio Gigante do Norte, mais uma vez, para mais um compromisso do Sinop Futebol Clube nesta competição. Sinop e Santos do Amapá jogam quarta-feira, com transmissão também via Maicujo, né? Com exclusividade também para você que vai acessar. Se você não baixou ainda, baixa o seu aplicativo Maicujo, né? MYCOOJU, né? Não? CUJOO. Então MYCUJOO, tá bom? Baixe para você assistir o jogo e ao mesmo tempo também acompanhar a Rádio Marupá. Então, quarta-feira, 3 da tarde, ao lado de Éder Seger, ao lado de Vilmar Galvão, Edinaldo Lobo, Tony Souza, esse amigo que vos fala, Expedito, estará mais uma vez com vocês, tá certo?
E agradecer a você que está conosco aí, dizer que sábado que vem, a partir das 9h30, aliás, das 9 horas, nós estaremos aqui com mais um Marupá em Debate e entrevistas. Que todos tenham um final de semana abençoado. Continue se cuidando, tá? A pandemia não acabou, o vírus está aí. Que Deus proteja você e toda a sua família e que você possa ficar bem. A gente volta segunda-feira, 7 da manhã, no programa Cidade em Movimento, na Rádio Mais AM de Sinop e aqui também na Rádio Marupá. Grande abraço, fiquem com Deus, porque com Ele eu estou sempre e até sábado que vem com o Marupá em Debate e entrevistas. Tchau.